Hoje eu vou te contar a incrível história da mulher de células imortais, que salvam vidas há mais de 60 anos. As células retiradas em Henrietta Lacks antes de sua morte por câncer se reproduzem indefinidamente em laboratório. Mas deixa eu te contar essa história desde o começo. E já vai deixando o teu like, o seu comentário e se inscreva no canal, porque essa história é babado, hein? Você vai adorar. O ano de 1951 marcou o início de um grande avanço para a biotecnologia. E tudo começou com a chegada de uma afro-americana pobre a um hospital nos Estados Unidos. As células dela revolucionaram a ciência médica. Henrietta Lacks teve câncer no colo do útero pouco antes de morrer. E o médico retirou um pedaço de tecido para uma biópsia, mas sem pedir autorização, já que naquela época ainda não havia legislação específica sobre o assunto. Desde então, as células retiradas do corpo dela vêm crescendo e se multiplicando, e há bilhões delas em laboratórios do mundo todo, sendo usadas por cientistas que a batizaram de linha celular HeLa. Não dá para saber quantas células em Henrietta ainda circulam. Estima-se que juntas pesariam 50 milhões de toneladas métricas, algo inconcebível, porque na verdade cada célula pesa quase nada. Como a retirada dessas células foi feita sem autorização, os familiares dela, ainda vivos, precisaram lutar por muitos anos por seus direitos. E chegaram a acionar a justiça porque reivindicam uma compensação financeira, já que a distribuição das células de Henrietta são comercializadas a altos valores. Mas quem era Henrietta Lacks? Em 1860, o proprietário de uma plantação na Virgínia, chamado Benjamin Lacks, escolheu uma amante negra entre os seus trabalhadores e teve com ela 2 filhos. Eles levaram seu nome e por 3 gerações trabalharam no campo. Em 1942, Henrietta Lacks decidiu se mudar para a cidade. Por isso, seu marido, bisneto de Benjamin, a levou para Baltimore. Em tempos de guerra, não havia trabalho. A 10 quilômetros de onde morava Henrietta, ficava o laboratório do Dr. George Way, cuja ambição era livrar o mundo do câncer. Ele estava convencido de que iria encontrar a chave para a cura nas próprias células humanas. Por 30 anos, ele vinha tentando cultivar células cancerosas em laboratório. Para isso, misturava tecido canceroso com sangue de corações de galinhas vivas, esperando que essas células doentes viessem a se reproduzir fora do corpo, para que ele pudesse estudá-las, mas elas sempre morriam. Até o dia 1º de fevereiro de 1951, Henrietta Lacks foi levada ao hospital John Hopkins. O ginecologista que a examinou na época, Howard Jones, falou em entrevista no ano de 1997 que nunca viu nada igual. Henrietta Lacks sangrava entre as menstruações, tinha dores abdominais, o que não é necessariamente um sinal de câncer. Mas segundo o médico, quando ele examinou o colo de útero de Henrietta, ficou surpreendido porque não era um tumor normal, era roxo e sangrava facilmente quando tocado. O tumor não respondeu bem ao tratamento e Henrietta Lacks morreu de câncer cervical em outubro de 1951, quando tinha apenas 31 anos. Sua família a enterrou perto das ruínas da casa onde ela nasceu e a ciência a esqueceu. As células do tumor que foram retiradas do corpo de Henrietta foram mantidas na unidade hospitalar de câncer do hospital, pois Way havia descoberto que elas poderiam ser cultivadas indefinidamente no laboratório. Era o que ele tinha procurado por tantos anos e até batizou a sequência celular como linha celular HeLa, pelas 2 iniciais e sobrenome de Henrietta Lacks. Em poucas horas, as células HeLa são multiplicadas prolificamente. De fato, as células em Henrietta reproduziam uma geração inteira em 24 horas. Elas foram as primeiras células humanas imortais cultivadas em laboratório. Na verdade, elas já viveram mais tempo fora do que dentro do corpo de Henrietta. Mas por que essas células são tão importantes? Por exemplo, a vacina contra a poliomielite. Para desenvolvê-la, era necessário que o vírus crescesse em células de laboratório e para isso eram necessárias células humanas. As células HeLa acabaram sendo perfeitas para este experimento e as vacinas salvaram milhões de pessoas.
fazendo com que essa linha celular ficasse mundialmente conhecida. Era a primeira vez que qualquer coisa poderia ser testada em células humanas vivas. Elas não somente permitiram o desenvolvimento de uma vacina contra a poliomielite e inúmeros tratamentos médicos, mas foram levadas nas primeiras missões espaciais e ajudaram os cientistas a prever o que aconteceria com o tecido humano em situações de zero gravidade. Além disso, os militares dos Estados Unidos colocaram grandes garrafas com células HeLa em lugares em que eram realizados experimentos atômicos. Elas também foram as primeiras a serem compradas, vendidas, embaladas e enviadas para milhões de laboratórios em todo o mundo. Alguns deles dedicados a experiências com cosméticos, para avaliar os eventuais efeitos colaterais indesejados dos produtos. Resumindo, além da contribuição científica, muitos ganharam bilhões de dólares em produtos que foram testados em células HeLa. E tudo isso foi feito sem o conhecimento e consentimento da família de Henrietta Lacks. Nos anos 40 e 50, os tumores e tecidos retirados em um procedimento médico não eram considerados como abandonados. E por isso não estava claro se seria necessário pedir permissão para usá-los em investigações que iriam além do tratamento do paciente. Foi somente em 1973 que a família de Lacks soube pela primeira vez que as células de Henrietta ainda estavam vivas. Uma equipe de geneticistas procurou a família para realizar exames de DNA após a suspeita de uma teoria de que a cura do câncer poderia estar na manipulação dos genes. Eles encontraram o marido de Henrietta e seus 4 filhos que ainda viviam em Baltimore. Este encontro foi um verdadeiro choque de culturas. Pois imagina só, um belo dia, um pesquisador de pós-doutorado chamou o marido de Henrietta, que não tinha terminado a escola, ou seja, não tinha nem as séries iniciais, e não sabia nem o que era uma célula, e disse a ele: temos sua esposa, está viva em um laboratório, e a utilizamos na pesquisa científica há 25 anos. Agora eu quero examinar seus filhos para ver se eles têm câncer. Mas enfim, eles tiraram amostras de sangue de todos os filhos de Henrietta Lacks, pois queriam ver se o que ela tinha era hereditário. Quando a família Lacks percebeu o que eles estavam fazendo com as células de Henrietta, decidiram consultar advogados para ver se eles tinham direito a receber dinheiro da indústria de biotecnologia. E descobriram que as células tinham sido vendidas por todos os lugares e muita gente tinha enriquecido às custas das células dela. Além da questão financeira, a família de Henrietta lutou pelo reconhecimento da contribuição dela para a ciência e lançou uma campanha. E convenhamos, né, gente? Apesar de ter sido uma contribuição involuntária, foi uma contribuição enorme. O mundo todo se beneficiou e ainda se beneficia com as células de Henrietta Lacks. As células dela têm sido a base para dezenas de milhares de estudos médicos em todo o mundo e em todos os aspectos da ciência biológica. Foi um elemento crucial para o desenvolvimento da ciência biológica do século XX. Como resultado da campanha de sua família, Henrietta Lacks tornou-se uma heroína científica. Mas a família não teve sorte até agora no que diz respeito à compensação. E em agosto de 2013, a família Lacks conquistou um controle parcial sobre o acesso de cientistas para o código do DNA a partir de células de Henrietta Lacks. Mas os parentes ainda não estão satisfeitos e querem uma indenização financeira, além do reconhecimento sobre a contribuição dela para a ciência. Você gostou do vídeo? Você já conhecia a história da mulher célula chamada Henrietta Lacks? E a importância dessas células para a humanidade? E qual a sua opinião referente à reivindicação da família de Henrietta? Comenta aí, deixa o teu joinha, se inscreva no canal Lendas e Mistérios do Mundo e ative as notificações no sininho para não perder nenhum vídeo novo. Beijos e até o próximo vídeo. Tchau, tchau!